Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, profissionais de imprensa e nossos amigos da internet. Solicitei ao presidente que falasse o trâmite que ocorre aqui nas sessões para dar uma clareza para vocês que acompanham pessoalmente e até pela internet. Então, só porque normalmente a gente vem tratar de um assunto pessoal e fica angustiado, quer que chegue logo o nosso tema. Sou professor do Estado, muitas vezes fui à Assembleia e também fiquei angustiado, porque lá outros deputados queriam falar de outros temas e eu queria falar sobre o reajuste dos professores, mas entendo agora, estando aqui como vereador, que tem todo o trâmite da casa. Então, vocês puderam acompanhar que foi lido a ata, da sessão passada, depois lido as indicações de todos os vereadores. A propósito, cada vereador pode fazer 5 indicações por sessão. Agora foi aberto o período para uso na tribuna. E depois tem a ordem do dia, onde serão votados alguns projetos de leis. E ao final, cada vereador poderá utilizar 5 minutos na explicação pessoal. E nessa minha fala, cada vereador pode pedir uma parte. E se eu conceder, ele pode falar. Naturalmente eu concedo. Naturalmente eu concedo. Pessoal, tinha um assunto que eu queria tratar aqui na sessão passada e não deu tempo, né? Eu falei somente do transporte coletivo, mas é uma questão que está pegando na cidade, que é a questão do CEBEJA. Já falei agora há pouco, sou professor, acho que uma das bandeiras principais que eu tenho é na área de educação. Mas enquanto me preparava para vir a essa tribuna, procurei pesquisar um pouco sobre o histórico do CEBEJA, do EJA, que é a educação dos jovens e adultos, né, para poder falar com mais propriedade. E aí percebi, né, que a grande referência do EJA, da educação dos jovens e adultos, que é o Paulo Freire, do período de 21 a 1997, né, o período que ele esteve nessa terra contribuindo para essa questão. Assisti alguns vídeos dele onde ele dizia: não quero ser lembrado, Paulo Freire dizia, não quero ser lembrado como uma pessoa que trouxe, que lutou pela educação de jovens e adultos somente. Quero ser lembrado por uma pessoa que amou a vida, que amou o meio ambiente, que amava os animais. Então eu acho que é importante fazer valer o seu pedido. Mas de qualquer forma ele teve uma contribuição fundamental na educação de jovens e adultos. Observando a história, desde a década de 30, teve avanços, né, na educação de jovens e adultos. Em 1934, por exemplo, a primeira vez que a educação de jovens e adultos apareceu no Plano Nacional de Educação e passou a ser dever do Estado. Na década de 40, por exemplo, teve as primeiras obras, literaturas, para o supletivo. Na década de 50, teve a campanha nacional para erradicar o analfabetismo. Na década de 60, por exemplo, teve o movimento da educação básica, né? Movimento da educação básica, ligado à Igreja Católica. E assim vai. Na década de 70, a criação do Mobral, e na década de 80, a sua extinção. E no início dos anos 2000, o ex-presidente Lula anunciou que tinha pretensão, né, de erradicar o número de analfabetos no nosso Brasil. E ele fez uma grande parte, mas é sabido que é uma missão árdua, né? Você diminui, mas acabar
leva tempo. E a gente espera que os governantes façam sempre mais, sempre mais. Infelizmente, o governador Beto Richa acabou com o Provão, que era uma oportunidade onde alguns profissionais, como taxistas, caminhoneiros e outros trabalhadores que não tinham oportunidade de fazer no tempo hábil, estudavam em casa e faziam esse Provão. E ajudava na sua vida, principalmente profissional. Teve uma reportagem essa semana falando do desemprego. Todo mundo tem acompanhado que está aumentando o número de desemprego no Brasil. E as pessoas com menor número, com menor grau de escolaridade, são as pessoas que estão caindo primeiro. Então, demonstra aí a importância de se estudar. Se eu não me engano, foi até ontem que passou isso, e mostrou lá que as pessoas que têm um nível superior, foi a classe que, ao invés de haver demissões, foram criadas mais vagas de emprego. Estou falando todo esse histórico para dizer da importância de se estudar, a importância de levar em consideração o CEBEJA, que foi o início da minha fala. O CEBEJA em São José dos Pinhais ficava ali próximo do Fogiato, do Mufato, e mudou-se ali próximo do shopping. O acordo com o governo foi de fazer reformas, então, naquele local e criar mais 2 salas. Essa reforma e essa construção de 2 salas abateria, então, os 3 primeiros aluguéis. Só isso que foi feito. Passado esse período, já está completando quase 9 meses, que o governo do estado não paga o aluguel daquele espaço. E agora, os padres estão pedindo o imóvel. Como ficarão os nossos jovens que estudam no CEBEJA? Para onde eles irão? O que o governo do estado está fazendo para resolver essa situação? Ficar quase 9 meses sem pagar o aluguel? A prioridade na educação fica só na teoria. Mas na prática, esse governador tem judiado demais de nós, professores. E para piorar o caldo, ele ainda quer acabar com o período diurno e deixar somente a educação de jovens e adultos e o CEBEJA no período noturno. Eu fiz uma enquete no meu Facebook, perguntando: você fez EJA ou CEBEJA? A sua vida melhorou após ter feito esse curso? Inúmeras pessoas comentaram, dizendo que sua vida melhorou, que ele conseguiu fazer um curso técnico depois. Até tive alguns alunos que fizeram curso técnico no Costa Viana e que tinham passado pelo EJA e CEBEJA. Alguns estão fazendo o nível superior, outros até completaram. Então, deixar a modalidade CEBEJA de lado, não creio que seja um avanço, pelo contrário, é um retrocesso. Nesses vídeos que eu procurei assistir para poder estar falando com vocês, tinha uma catadora de reciclável que ela comentou, né, que ela muitas vezes era constrangida antes de estudar, porque falavam para ela: você é catadora de lixo? Muitas vezes falavam isso para ela, mas depois de estudar e de se preparar, ela disse: alto lá, sou uma recicladora, eu reciclo,
O lixo é que você tem em casa, eu reciclo. Então, a questão da educação, a questão do EJA e do CEBEJA, é uma inclusão social, é a questão da liberdade, da autonomia da pessoa. E eu estou aqui pedindo para que o governador do estado, que não tem mostrado muita sensibilidade com nós, professores, mas que tenha sensibilidade de ou fazer uma conversa com os padres aqui de São José dos Pinhais e manter aquele espaço, garantindo o CEBEJA aos nossos jovens e adultos, ou que encontre um novo espaço, então, mas que garanta essa possibilidade das pessoas estudarem. E acabar com o CEBEJA durante o dia também é um retrocesso. Tem muita gente que trabalha à noite e precisa ter esse tempo garantido durante o dia. São José dos Pinhais, uma cidade promissora, uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes, quase 200 mil eleitores, uma cidade que tem aeroporto, caminho para o porto, rodovias de fácil acesso para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para São Paulo. É uma cidade maravilhosa, mas com relação à educação, não tem sido tratada dessa maneira. Nesse meu estudo também, assistindo alguns vídeos, eu vi uma senhora emocionadíssima, aonde ela, pela primeira vez, vereador professor Marcelo, ela não precisou de ninguém para orientar, conseguiu pegar o ônibus, conseguiu ir até um hospital, e ela citava lá, que ela emocionadíssima de conseguir ler, né? Mas normalmente o EJA e CEBEJA é colocado de lado. Ensino regular é tratado de uma maneira, o CEBEJA e EJA é tratado de outra maneira. Mas fica aí então meu recado com relação a esse assunto, que o governador Beto Richa possa tratar com carinho o CEBEJA e o EJA no nosso Brasil, em especial de São José dos Pinhais.